Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Cristiane da Canal. Hoje nós falaremos na aula de AutoCAD sobre a criação de camadas no desenho. Camadas ou layers. No inglês, a gente fala layers e no software em português é a propriedade das camadas, né? O comando de criação e gerenciamento de camadas. Eu abri aqui um desenho que eu tinha gravado no meu computador para mostrar inicialmente para vocês do que se tratam essas camadas. É uma planta de arquitetura e, como vocês podem observar, existem cores diferenciadas aqui no desenho. Olha, nós temos aqui um limite de piso numa cor verde escuro, limites de parede, né? A alvenaria num rosa choque, elementos de mobiliário e peças hidrossanitárias na cor amarelo, alguns detalhes mais minuciosos na cor vermelho. Vou até mover aqui, ó, tem um tapete embaixo da cama, vou mover aqui para o lado. Enfim, para vocês observarem que existem diversas cores. Essas cores nada mais são do que linhas ou blocos ou, enfim, desenhos realizados em diferentes camadas. E o que são essas camadas? As camadas, elas podem ser criadas e gerenciadas aqui, ó, no padrão, na aba padrão. Aqui eu tenho um conjunto de comandos relacionados à camada, né? E aqui eu vou abrir propriedades da camada. Esse desenho, por mais que tenha poucas cores, ele tem muitas camadas. Quanto menos camadas tiver um desenho, melhor. Para que serve isso? Por exemplo, eu tenho um desenho muito complexo e quero visualizar somente a alvenaria, ou fazer uma modificação somente na alvenaria. Eu posso ocultar as camadas que não estão em uso e deixar só a camada de alvenaria evidente na tela, né? Ou, por exemplo, eu decidi refazer todas as cotas do desenho e gostaria de apagar somente as cotas do desenho. Então, eu posso deixar só a camada de cotas ligada, deletar todas as cotas e depois religar todas as cotas, as demais camadas, desculpa, né? Então, uma camada, ela pode ser oculta ou se tornar visível no desenho, né? Eu posso ligar ou desligar a camada. Quando eu desligo uma camada, aquilo ali não vai aparecer na tela. Quer ver? Eu vou desligar aqui a camada alvenaria. É só eu clicar nessa lâmpada ou no solzinho, tá? E aí eu vou voltar lá para o desenho. Opa, vamos fechar aqui, vou colocar só assim para ele esconder. Olha, então observem que tudo que estava na camada alvenaria não aparece mais, mas está lá no desenho, nada foi apagado, né? Se eu ligar novamente, pronto, ela se mantém visível. Outra coisa, às vezes você quis colocar o mobiliário, né, o layout da planta de arquitetura, mas na hora de imprimir não precisa aparecer os móveis. Então você pode desligar a camada de móveis, né? Por exemplo, eu vou desligar aqui. Desculpa, eu dei um zoom aqui. Vou desligar várias camadas aqui que eu sei que são de móveis. Elas estão separadas porque, a gente vai ver mais para frente, eu inseri blocos. E quando a gente insere blocos, ele conserva a camada de origem, de quem criou. Então, os nomes vêm de acordo com o criador da camada, né? Então, eu vou desligar tudo que tiver em amarelo aqui, tá? Aí, ó, vou dar um zoom, tá? Então, na hora após a finalização desse projeto, eu poderia imprimir sem o mobiliário. Logicamente que as peças sanitárias a gente vai ver que tem que manter, né? Entenderam? Então, para que isso, pessoal? Para facilitar depois também, além desse gerenciamento do desenho, a configuração das penas, o que vai sair em pena grossa, pena fina, pena tracejada, pena traço ponto. Eu posso colocar essas propriedades a cada uma das camadas. Então, nesse desenho, por exemplo, na hora de imprimir, eu posso definir que o que está na cor magenta
na camada alvenaria, eu quero que seja impresso na cor preta, numa pena grossa. E aí eu vou definir exatamente a espessura da pena grossa. O que está na cor amarela, eu vou querer imprimir em linha contínua, média, uma espessura média, que eu vou definir o valor também. Na cor preta, o que estiver em vermelho, que são os detalhes do mobiliário, eu quero imprimir na cor cinza, por exemplo, numa pena bem fina. E aí eu vou definir a espessura dessa pena. Entenderam? Outras coisas que a gente pode fazer com a camada. A gente pode, nesse cadeado que tem aqui na tela, a gente pode bloquear uma camada. Eu vou religar aqui, olha. Eu bloqueei, travei, né, a camada cozinhas e fogões. Aí se eu vou lá na tela, aqui é um fogão, certo? Eu seleciono o fogão e peço para deletar o fogão. Eita, deletou não, então, porque ele não estava na camada correta. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar. Vamos ver que camada que tá. Ah, tá na camada 0. Olha, quando eu clico num elemento, mesmo que ele esteja colorido, ele foi feito na camada cozinhas e fogões, só que na hora de inserir eu utilizei a camada 0, tá? Então, quando eu clico no elemento, eu consigo ver aqui em cima qual camada que ele pertence. Vamos clicar num outro. Vou clicar na alvenaria, ela vai aparecer aqui, tá? Se eu clicar em mais de um objeto com camadas diferentes, aqui vai ficar preto, né? Se eu quiser mudar de camada um elemento, vou selecionar o fogão, eu não quero que ele fique na camada 0, eu quero que ele vá para a camada cozinhas e fogões, tá? Pronto, agora sim ele está na camada cozinha e fogão. Como essa camada está congelada, ela fica um pouco mais escurecida aqui na tela, tá? Vou fazer isso com a camada de alvenaria também, para vocês notarem. Eu vou congelar, ela muda um pouquinho de cor, ela dá uma escurecida, tá? E aí, quando eu travo com o cadeado a camada, aí sim, se eu der um delete, ele não vai deletar, tá? Aqui embaixo avisa, ó, no comando de linha, de digitação de comandos, está escrito 5 objetos estavam bloqueados. Né? Então, quer dizer que eu selecionei 5 objetos e quis apagar, mas ele não deixou que estavam bloqueados. Se eu destravo, tiro o cadeado, tirei o cadeado da camada alvenaria. Seleciono e deleto, ele aceita. Tá bom? O que mais que eu posso fazer? Outra coisa que eu posso fazer é, aqui ainda, no gerenciador de propriedades da camada, existe uma impressorinha. Está escrito aqui, ó, plotar. Quando eu clico em cima da impressorinha e aparece um ícone de proibido, quer dizer que aquela camada não vai ser impressa. Né? Então, uma opção é não mostrar a camada, né? Clicar no ícone da lâmpada ou do solzinho. E a outra opção seria clicar diretamente na impressora, e aí eu estou vendo aquilo na tela, mas aquilo não vai ser impresso, tá bom? Então, aqui tem algumas já clicadas para não serem impressas, tá ok? Então, por mais que elas estejam sendo visualizadas na tela, na hora que eu mandar imprimir ou imprimir em PDF, que a gente vai aprender a fazer isso mais lá no final do curso, ela não vai aparecer na impressão, tá? Qual que é a diferença da lâmpada e do solzinho? Quando eu tenho um bloco, como esse fogão aqui, olha, feito com várias camadas, ele tem várias camadas que pertencem a esse desenho, apesar dele ter sido inserido na camada cozinhas e fogões, algumas vezes, quando eu coloco, deixa eu vir aqui, cozinhas e fogões, quando eu coloco na lâmpada, algumas vezes algum desses elementos ainda permanecem ativos na tela. Aqui não foi um bom exemplo, mas às vezes acontece isso. Por exemplo, eu clico na lâmpada e ele só vai apagar o que está em amarelo, mas o que está em vermelho ainda continua na tela. Quando acontecer isso, pessoal, aí é só clicar no sol, tá? No solzinho, que é o congelar. A lâmpada pode ser ativada ou desativada e o congelamento
tem a mesma função. Ele vai desligar, mas quando se tratar de um bloco com muitas camadas, vocês clicam no solzinho que ele vai ser ocultado da tela também. Tá bom? Quando o desenho estiver quase pronto, que tiver várias camadas que vocês não queiram mais mexer, clica no cadeado, para não correr o risco de apagar alguma coisa sem querer, movimentar, né? A gente clica no cadeado, tá bom? Esse desenho aqui eu abri, deixa eu voltar a exibir tudo aqui. Para exibir ou ocultar muitas camadas de uma vez, vocês podem clicar assim, olha, arrastar aqui, apertar com um Shift lá embaixo, e aí ocultar ou reexibir. Ah, certo. Né? Clico mais uma vez para reexibir. Quando tiver uma camada ativa, ele vai perguntar, você quer mesmo desativar a camada atual ou manter a camada atual ativa? Né? O que é essa camada ativa? Olha, a minha camada ativa aqui, vocês podem ver que está com um ícone aqui em verde, é o limite de piso. Tá? Então, a camada ativa é o limite de piso. Eu vou pedir para manter a camada atual ativa. Né? Então, o que acontece? Ele desativa todas as camadas, mas mantém a camada limite de piso ativo. O que significa isso? Qualquer coisa que eu desenhar aqui na tela vai ser feito com a camada limite de piso. Tá? Seleciono, delete, que eu não quero nada disso. Vamos voltar lá, estava ensinando a ativar e desativar múltiplas camadas de uma única vez. Seleciono tudo de novo, clico na lâmpada para acender, e aí tudo que estava lá no projeto é reexibido, tá? Ó, inclusive uma imagem aqui que eu havia inserido, a gente vai aprender isso também mais para frente, que a gente faz isso no menu inserir, tá? E para congelar e descongelar ou clicar no cadeado, a mesma coisa. Se quiser tudo de uma vez, a gente coloca o Shift, tá? Outra coisa, vamos voltar um pouquinho para essa questão de gerenciamento de camada. A camada que está ativa é o limite de piso. Vamos supor que eu queira que a camada ativa seja a camada texto. Então, eu venho aqui na layer texto, na camada texto, clico 2 vezes nela. Ficou verdinho aqui, pode observar que lá em cima, aqui, olha, vai aparecer escrito texto. É a camada ativa. Então, eu posso mudar por aqui ou também posso mudar por aqui, olha. Vou voltar aqui, eu quero agora que a camada alvenaria seja ativa. Pronto, mudei aqui, ele muda a colar. Tá? Então, tem 2 maneiras, ou aqui, tá? Outra maneira, clico aqui, olha, estrutura, e clico nesse íconezinho verde, no último ícone aqui das camadas com o check em verde, né? Tá ativo. Ok? E aí tudo que eu desenhar aqui na tela vai sair com a camada que está ativa. Ou seja, além de criar as camadas, a gente vai aprender a partir da próxima aula que a gente tem que realizar o desenho utilizando a camada correta. Então, se eu vou fazer parede, eu utilizo primeiro a camada de parede. Vou cotar? Mudo de camada e faço o desenho de cotas. Vou inserir mobília? Mudo para a camada mobília e faço os desenhos das mobílias. E assim por diante. Aí o desenho vai ficar todo organizado e na hora de imprimir a gente não vai ter surpresas, né? A gente vai conseguir imprimir tudo nas espessuras e tipos de linha corretas, ok? Outra coisa, pessoal. Tem uma camada lá que eu criei, mas nem usei, não vou mais precisar, tá? Caso não tenha nada desenhado dentro dessa camada, a gente pode clicar nela. Não sei se vai acontecer isso aqui, mas eu vou criar aqui, ó, vou criar uma camada nova. Para criar uma camada nova, eu clico nesse primeiro ícone, que são as folhas, né, das camadas, e um solzinho vermelho, amarelado. Né? Nova camada. Vou criar aqui, ó, nova. Tá? Que cor que eu quero? Isso é importante. Cada camada tem que ficar numa cor diferente. Ao menos que camadas de uma mesma cor sejam de elementos de uma mesma categoria, que possam ser impressos futuramente no mesmo tipo de linha, na mesma cor de linha e na mesma espessura. Tá? Fora isso, cada camada tem que ter sua cor. Então, criei a camada nova, agora clico aqui na corzinha, vai abrir
menu de gerenciamento de cor, e aí eu posso escolher qualquer cor. Geralmente eu trabalho com essas cores indexadas aqui, que estão nesse retângulo, que vai do vermelho até o cinza claro, tá? E ainda tem opção aqui de preto e tons de cinza, né? Mas você tem uma infinidade de cores aqui. Dá para trabalhar com tabela Pantone também aqui nos livros de cores. Dá para você formular uma cor aqui com padrão RGB, né? Mas a gente prefere desenhar com essas cores indexadas e só na hora de fazer uma achura que você queira que apareça numa cor diferenciada, aí sim você usa a True Color, né, no padrão RGB, ou a tabela Pantone. Mas para fazer o desenho das arestas, fica bem mais prático, para depois configurar as linhas e espessuras, utilizar essa tabela de cores, tá? Então eu vou utilizar aqui a cor azul claro, eu dou um OK, né? Vai aparecer aqui ciano, certo? E vamos supor que eu não precisei dessa camada no meu desenho, né? Fiz lá o desenho, já está tudo pronto e observo que essa camada não foi utilizada. Tem duas maneiras de eu identificar isso e apagar essa camada. Uma é, eu sei que a camada não foi usada, então eu clico aqui em nova e aperto aqui na layer com o X vermelho. E ela vai ser deletada. Caso tenha alguma coisa desenhada nela, ela não vai ser deletada. Aí vai aparecer um recado. Essa camada não pode ser deletada, apagada, porque tem elementos desenhados nessa camada. Vou dar um voltar para ela reaparecer aqui. Acho que ele não refaz essa coisa da layer. Então vamos lá, vou criar de novo uma camada nova, só para mostrar outra maneira. E vou usar... Eita! Ah, ele refez sim, desculpa. Eu dei o voltar e ele refez. Só não estava na ordem alfabética aqui. Então, camada nova está aqui na cor ciano, né? Outra opção, pessoal, quando a gente tem muitas camadas e a gente quer excluir as camadas que não estão ativas, outra opção, além dessa de clicar na camada com um xizinho, é digitar o comando... como é mesmo? Eita, esqueci. Ai, prozinha. Forgotten. Purge. Desculpa. Purge. Não sei se tem tradução no português. Purge. Enter. Pronto. Eliminar. Tá? Purge ou eliminar. E aí vai aparecer esse quadrado de tudo que você pode eliminar no seu desenho. Por exemplo, blocos que não foram utilizados e camadas. Né? No caso que a gente está trabalhando com camada, então essas camadas aqui, olha, são camadas que poderiam ser eliminadas. Então eu clico aqui em camadas e coloco eliminar tudo. Limpar todos os itens, eliminar todos os itens. Aqui ele está eliminando tudo mesmo. Tudo que apareceu na tela, além das camadas. Eliminar este item, ele vai perguntando, tá? E aí você pode ir confirmando. E se tiver alguma coisa que você não queira eliminar, você coloca ignorar esse item, certo? Quando você limpou o desenho, olha, observa que agora não tem mais nenhuma camada que não estava sendo utilizada. E aí o desenho fica ok. Fechar. Pronto, sumiu a camada nova daqui. Tá bom? Então, purge ou eliminar para dar uma limpada no desenho que já foi... Você criou camada que não queria e para identificar essas camadas. Certo? O que vocês vão fazer para a próxima aula? Eu vou abrir aqui. A aula 1. Aqui é a aula 1 AutoCAD. Toda vez que a gente cria um comando do zero, ele vem obrigatoriamente com a camada 0 criada na cor branca e a gente não consegue fazer nada com essa camada. A camada 0 ela sempre vai existir.
Nesse caso aqui, ele veio com uma legenda também, porque eu abri um template que veio com aquela folha de desenho, tá? Eu posso eliminar essa camada. Vou eliminar ela aqui. Vou deixar só a 0. E aí eu quero que vocês criem camadas com cores diferentes. Vamos supor que seja um desenho técnico de peças, tá? E aí vocês querem criar várias camadas relacionadas àqueles tipos de linhas que nós vimos, tá? Então eu vou criar aqui, ó, nova camada, linha contínua, vou colocar abreviada, conte espessa. Vou tirar o linha, né? Já que é tudo linha mesmo. Contínua espessa, tá? Clico na cor. Vamos criar um raciocínio lógico aqui. Vamos supor que a mais espessa seja a rosa e a mais fina seja a vermelha, tá? Então, do rosa para o vermelho eu posso ter várias espessuras de linha. Dou um OK. Tá? Outro tipo de linha. Contínua estreita. Bom, então, posso usar aqui a cor amarela. Outra. Traço, ponto, estreito. Eu poderia deixar na amarela também, né? Já que a contínua estreita e o traço ponto estreito têm o mesmo peso, tá? Mas eu também posso, se quiser, mudar de cor, colocar na cor verde, para facilitar a visualização na tela, tá? E aí vocês façam isso com vários tipos de linha, pode ser bem mais do que eu coloquei aqui, tá? Tracejado, né? Linha de corte, texto, vamos criar uma de texto também. Textos pequenos, posso criar cotas, opa. E aí mudar aqui a cor, pessoal. Cota, vou colocar a cota na vermelha para ficar mais fininha. Traço ponto estreito, eu posso manter na verde, posso colocar na azul claro também, tá bom? Bom, criei uma série de camadas, aí eu vou escolher o tipo de linha, tá? Então, ó, contínua espessa e contínua estreita, as duas são do tipo contínua, tá? Então, aqui tem o tipo de linha, então é contínua mesmo. Cota também é contínua. Agora, traço ponto não é contínuo. Como é que eu faço para mudar isso? Então, eu vou clicar aqui no contínuo, vai abrir essa tabela, essa janela, aí eu vou colocar para carregar. Coloco para carregar, e aí vão abrir todos os tipos de linha que existem no AutoCAD, né? Então, eu vou escolher uma traço ponto, tá? Aqui, ó, tem traço ponto mais curta e tem traço ponto longo. Eu vou escolher traço ponto curta e a traço ponto longo para plano de corte, por exemplo. Tá? Então, eu vou escolher essa daqui, dou um OK, clico de novo em cima dela e dou um OK. Aí vai aparecer aqui o nomezinho dela, que é tipo um código, tá? Depois vocês podem fazer uma linha ao lado para ver se funcionou. E pronto, não funcionou. Por quê? Pessoal, mesmo quando a gente coloca aqui, existe uma questão da escala do tipo de linha. Eu vou mostrar agora, depois a gente retoma isso. A gente clica na linha, vem em propriedades aqui, olha. Propriedades, não propriedade da camada, propriedade do objeto. Ele vai abrir esse retângulo. E aqui tem, ó, escala do tipo de linha, tá 1, né? Sempre vem 1. A gente pode tentar um valor menor do que 1, por exemplo, 0,1, e dá um Enter. E ver o que acontece aqui. Não ficou bom ainda. Vamos colocar um número menor, 0,01. Eita, tá na camada errada, gente, desculpa. Ó, eu desenhei aqui, mas estava na camada 0, que a camada 0 estava ativa. Eu quero usar a camada traço ponto estreito. Então, estava funcionando assim. Ó, vamos voltar lá. Vou clicar na linha, vou colocar a escala 1.
Ó, ela tá tracejada, mas eu não sei se esse traço tá bom ou não, vai depender do meu desenho, tá? Ou seja, do contexto, do tipo de desenho que vocês estão fazendo. Se tiver muito longa, essa linha traço-ponto, às vezes nem dá para ver que ela é traço-ponto, parece que ela é contínua. Então, vocês façam isso, clica aqui e vai reduzindo aqui, para ponto 5, ponto 1, até que fique legal para o tipo de desenho que vocês estão fazendo, tá? Geralmente é um número menor do que 1, mas pode acontecer também do desenho ser muito grande e esse fator de escala aqui ser maior do que 1, tá? Vou deixar um aqui por enquanto mesmo, tá bom? E aí vocês vão fazer isso, criar os tipos de linha tracejado, zigue-zague, né, em diferentes camadas. E é isso, deixar esse arquivo já na manga para a gente poder fazer uns desenhos logo mais nas próximas aulas. Tudo bem? Então é isso. Obrigada aí por assistir esse vídeo e pratiquem. Boa prática e até a próxima semana. Um abraço.